Olá, eu sou a doutora Adriana e estou aqui representando os meus amigos, o professor mestre Marlon Frank Teixeira Ferreira, o doutor Anderson Rodrigues de Carvalho e a diretora da escola que nós analisamos, que é a Roberta Alice Januzzi Martins. Somos todos professores, esse artigo ele tem um tom de denúncia, ele é proposital, porque algo que é comum na nossa percepção é essa colonização da educação brasileira pelas instituições internacionais, e foi por isso que nós escrevemos esse artigo, Formação Humana versus Avaliação Externa, um olhar para a Escola Municipal Maria Catarina. Esse artigo, então, ele começa justamente com essa perspectiva, né? As avaliações externas, elas são uma forma de colonização da educação brasileira à medida que elas são exigidas por instituições internacionais. Então, nós podemos olhar, por exemplo, como o processo da construção da BNCC, que é a Base Curricular Comum Nacional, ela foi construída por instituições que são do mercado financeiro, que participaram efetivamente da elaboração dessa política. Então, nós temos, por exemplo, o Banco Mundial, a Fundação Lema, a Fundação Itaú, enfim, que compuseram esse documento para impor uma forma de construção de um sujeito que é mão de obra para o capitalismo. Então, quando nós olhamos para a avaliação externa, nós percebemos como temos a influência de instituições como a OCDE, por exemplo, né? Como que isso acontece? Então, essa instituição internacional, ela olha os índices de educação e ela sugere quais são os melhores países para investimento com base nesses índices, né? Então, veja, o propósito não é efetivamente melhorar a educação no Brasil, né? Mas impor um modelo de colonização que impacta a formação desses sujeitos. Então, a ideia de uma educação emancipatória, voltada para a formação humana, ela se desloca para a perspectiva de formação de mão de obra. Quando nós olhamos, né, os índices da escola em análise, né, que é a Escola Municipal Maria Catarina, nós olhamos que esses índices, eles são os melhores, né, quando a gente olha o resultado final. Nós buscamos esses índices na plataforma Aquedu, que busca diretamente do INEP esses resultados, né? Nós analisamos o resultado do SAEB. Contudo, né, qual que é a nossa percepção, e por isso que nós utilizamos um relato de experiência, né, da gestora da escola? Porque em que medida, efetivamente, esses índices, eles trazem todo o processo? Em que medida eu posso definir todo um processo pedagógico para um resultado ali final, por aqueles dados estáticos, que eles mostram apenas um momento daquele aluno sentado na cadeira, provavelmente coagido, com medo da prova, com medo do resultado? Como que eu olho a educação apenas por esse único momento? A nossa percepção de educação, e que vai dialogando com o marxismo histórico dialético, de base freiriana, ele percebe que a educação ela se legitima não a partir de resultados de prova, mas a partir do momento em que todo o processo ele contribui para a formação de um aluno emancipado, que percebe-se como sujeito da sua realidade, percebe-se, né? E daí eu vou usar um pouquinho do Wright Mills, a imaginação sociológica, como que a sua biografia individual, ela é resultado da biografia coletiva. Então, nós olhamos, né, a Escola Municipal Maria Catarina, uma escola de periferia, com alunos em ampla vulnerabilidade social, e eu querer entender como a desigualdade social impacta a aprendizagem, e eu achar que aqueles números que refletem um dia na vida daquele aluno que foi ali fazer a prova
e achar que esse número ele vai possibilitar a compreensão de todos os processos pedagógicos da escola, isso é mitológico, isso ele tem especulativa, crença. É claro que não avalia. Nós precisamos olhar a escola como um processo contínuo. Eu avalio uma escola a partir do momento em que eu tenho condições de acompanhar por um longo tempo tudo o que está sendo feito e olhar esse aluno individualmente, o que as avaliações externas do SAEB também não possibilita. Ele cria índices, ele cria números generalizados, mas negar a singularidade de cada aluno e de cada processo, negar sua história, negar o impacto da escola processualmente no dia a dia na vida desse aluno, é que efetivamente legitimaria uma avaliação. Na nossa percepção, há um movimento do capitalismo neoliberal para transformar a educação no Brasil, e eu afirmo, né, não só eu, mas toda a literatura que nós utilizamos, né? Isso é uma demanda do capitalismo central, que transforma a escola nesse conjunto de indicadores. E nós não somos contra os indicadores. Na verdade, os indicadores são fundamentais para monitorar, avaliar e reprogramar políticas públicas de educação. Mas o que nos inquieta é que esses índices sejam criados a partir de critérios que não são brasileiros, são critérios internacionais. E para nós isso deslegitima todo o processo. Nós entendemos que a avaliação de uma escola, como a Escola Municipal Maria Catarina, né, da qual a Roberta, nossa coautora e gestora, ela realiza um trabalho com os alunos que olha a origem, a história, a trajetória, e não meramente esse número final. Então, o nosso artigo tem esse tom de denúncia mesmo. Até veio uma avaliação dizendo que isso não era científico, que isso não era positivo, mas na verdade nós dizemos que é sim, porque a ciência ela tem que também fazer denúncia dos processos de colonização, e a ciência só é decolonizada epistemologicamente à medida que a gente olha para esses critérios e nós conseguimos analisá-los cientificamente de um ponto de vista decolonial. Essa perspectiva, né, da crítica que nós recebemos, que o artigo não era impessoal, era de denúncia, porque nós efetivamente rompemos com a percepção cartesiana de pesquisa que separa o objeto e o sujeito da pesquisa, que separa o pesquisador e o investigado, né? Nós estamos atuando rompendo com essa percepção, e por isso a negação da impessoalidade. Porque nós entendemos que a ciência, quando ela rompe com essa perspectiva dessa ciência iluminista, moderna, ela sim se envolve com o objeto, e ela diz, olha, como que eu olho esse objeto numa perspectiva decolonial, epistemologicamente decolonial, e nós construímos uma ciência de denúncia. Obrigada.